Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco de como usar as linhas de comando do Unix para processar alguns arquivos, né? No último vídeo eu comentei um pouco sobre como que é a instalação do Linux, como que você consegue acessar ele pelo browser usando o Jupyter Lab, né, que é o que eu vou usar hoje, né? Eh, mas também é possível baixar ele para o sistema operacional Windows usando um subsistema do Linux para Windows, que é o WSL. Como eu estou seguindo um tutorial, eu vou usar esse ambiente virtual, né, que pode ser acessado por qualquer browser, vocês não precisam instalar na sua máquina de vocês, mas quando vocês estiverem processando, né, ou estiverem planejando algum projeto em bioinformática, é interessante que vocês tenham seu ambiente, né? Consigam criar seus scripts e testar algumas coisas. Para começar o vídeo de hoje, eu queria mostrar que eu achei bastante interessante. Eu pedi para o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para criar um roteiro básico, né, de comandos de Linux, de Unix, né, para bioinformática. Ele segue aqui falando para fazer uma introdução, o que é importante para bioinformática, que foi o que eu fiz no vídeo passado, mostrar como que é o terminal, como é que se navega dentro dos diretórios, e começa a manipulação de arquivos, redirecionamento de fluxo, compressão e descompressão, processamento em lote e dá uma conclusão. É parecido com o que eu estava vendo nesse curso, né, que é do Anvil, né, em que ele tem algumas linhas de comando para testar essas coisas, né. Então eu vou recapitular algumas coisas e passar para vocês como que a gente pode usar alguns comandos básicos no Unix para bioinformática. Bem, então, recapitulando, a gente pode usar diversas linhas de comando para procurar os arquivos, né. Então, usando o pwd, vai dar as informações em qual diretório a gente está. Se usar ls, vai mostrar o que tem dentro desse diretório. Então, nesse exemplo, dentro do Unix Intro, tem a pasta data, experiments, sys commands, e um arquivo texto, né? Para entrar dentro de diferentes diretórios, eu posso usar o comando cd, né? Seguindo da barra. Aí eu entro dentro do experiments. Para voltar, posso usar cd, seguido de 2 pontos. Eu volto para o Unix Intro. Posso ver como criar diretórios. Então, vamos dizer que eu quero criar um novo diretório chamado teste. Posso usar esse comando makedir teste. E quando eu listo de novo, ele vai aparecer aqui um novo diretório teste. Para mover arquivos, eu posso usar o comando mv, né? Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo chamado example test. Eu quero mover da pasta do diretório Unix Intro que eu estou para o diretório teste. Então, posso usar mv example.txt para teste. Então, quando eu listo de novo, o example não vai estar mais aqui, mas se eu entrar dentro de teste e listar de novo, vai ter aqui meu arquivo txt. Recapitulando para ver o cabeçalho das 10 primeiras linhas do arquivo example.txt, eu posso usar esse comando head, e aí aqui vai me dar as 10 primeiras linhas. Para eu criar uma cópia do arquivo, eu posso usar o comando cp para criar o example cópia. E quando eu listo, você vê que eu tenho uma cópia desse mesmo arquivo. E aí eu posso remover a cópia usando rm. Então, se eu usar remove example cópia txt, agora quando eu listo de novo, só vai aparecer o example txt. Uma função interessante para processar arquivos, editar arquivos é o nano. Quando eu uso essa função, ele abre um editor direto no Unix, em que eu posso dar uma olhada no arquivo no geral, né, e escrever diferentes coisas, apagar alguma coisa. Funciona como um editor de texto. E aí aqui embaixo tem alguns comandos que eu posso usar para navegar dentro desse arquivo. Então, para esse circunflexo aqui significa Ctrl. Então, se eu quiser sair, posso usar Ctrl X, e aí eu volto aqui para a minha linha de comando. Agora que a gente recapitulou esses comandos básicos, posso voltar, né, para Unix Intro, que é o meu diretório inicial dessa introdução Unix, e mostrar algumas coisas que dá para fazer com arquivos de exemplo que seria da bioinformática, né? Então, dentro desse diretório tem uma pasta de exemplo de data. Eu vou entrar aqui. Dentro de data tem uma pasta chamada all samples. Vou entrar nela também. Aqui existem vários arquivos, né? Então são mais de 100 arquivos em diferentes formatos que podem ser, por exemplo, de um sequenciamento, né? Eu rodei várias amostras, mais de 100 amostras, que eu mandei para um equipamento que me deu arquivos em diferentes formatos. FastQ, TSV, TXT, e esses arquivos, quando eu recebo, né, um sequenciamento, eles vêm em lotes, às vezes, bem grandes, e eles estão dentro dessa pasta all samples, eu quero processar um pouco deles. Uma das opções, né, que eu posso procurar, ver, né, dentro desses arquivos, é quantas linhas cada um desses arquivos tem, né? Aqui existe esse comando wc, né, que ele é um word count. Ele pode contar caracteres, pode contar palavras, pode contar linhas, né? No caso, quando eu uso wc seguido desse traço L, ele vai me contar o número de linhas. Vamos dizer que eu quero saber quantas linhas o arquivo sample underline 100 txt tem, né? Sample underline 100.txt. Então, 0 linhas, txt me deu essa informação. Como eu disse, tem mais de 100 arquivos, mas eu quero saber o número preciso aqui
de arquivos que tem, né? Eu posso juntar duas funções dentro do Unix. Então, se eu usar a função list, ele vai listar os arquivos que tem dentro do meu diretório. E aí eu posso usar um pipe, que é essa linha reta aqui, seguido de wc, espaço, ul. Ele vai me mostrar que tem 900 arquivos dentro dessa pasta de all samples. Então, são 900 arquivos, vamos dizer que cada amostra compreende aqui 3 arquivos, então tem 300 amostras sendo processadas. Se eu quiser separar, né, listar só as amostras .txt, eu posso usar esse wc, seguido do L, e o asterisco .txt. Então, aqui não listou, precisaria usar um conector. Eu esqueci de usar o conector daqui. Então, em vez de ser, seria list, .txt, count, espaço, 300 arquivos .txt. Eu posso pensar, né, que eu quero gravar essa informação de quantos arquivos .txt dentro de um novo arquivo texto. Então, para isso, posso usar a mesma função, né, e direcionar ela para um arquivo. Então, contagem arquivo txt.txt. Quando eu uso essa setinha, né, de maior aqui, ele vai direcionar o conteúdo da resposta da minha linha de comando para dentro do arquivo contagem arquivo txt, né? Então, quando eu abro, né, a contagem arquivo txt com nano, por exemplo, ele vai me mostrar aqui 301. E foi o que, como ele adicionou um novo arquivo txt quando ele foi criado, então no total era 301 arquivos. Se eu fizer a mesma função, né, em vez de listar por linhas, pensar que eu quero gerar o WC, né, ele vai me dar aqui nas linhas as palavras e caracteres. Então aqui deu 4.417 caracteres. Veja que ele gravou por cima, né? Então aquela informação inicial que tinha 301, em vez dele escrever embaixo, ele grava por cima. Se eu quiser fazer com que a função, em vez de apagar o conteúdo e queira que seja anexado, né, uma nova informação dentro do arquivo txt, eu posso usar as duas setinhas. E aí ele vai conseguir gravar a informação embaixo. Então, aqui, ele pegou a primeira linha, manteve, e na segunda linha ele colocou um novo conteúdo. Eu vou remover esse arquivo, já que ele é só de exemplo. Então, para remover, eu uso remove. E aí, eu volto para a minha pasta de amostras, como estava do jeito original. Vou seguir agora com alguns exemplos de como trabalhar com planilhas dentro do Unix, né? Então, vou voltar para minha pasta, meu diretório Unix Intro. E aqui existe um diretório chamado Six Commands, em que eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Então, eu vou entrar dentro da Six Commands e listar o que tem aqui dentro. Então, aqui tem alguns arquivos de exemplo, né? TSV, que é uma tabela, alguns TXT, CSV, né? Que são algumas tabelas, né, que eu posso começar a mexer. Se eu, por exemplo, usar o nano para ver o Blast Output, .tsv, vou mostrar aqui que tem 6 colunas, em que aqui tem uma query, o tamanho da query, o subject, que é o assunto, o tamanho do subject e algumas informações, no geral, né? Para que eu consiga pegar essas colunas e trabalhar só com alguma dessas colunas, dizer que tem uma coluna que eu queria saber, né? A coluna vai dar o nome da amostra, vai dar tamanho de sequência, eu só quero pegar o tamanho da sequência. Então, eu vou trabalhar com uma coluna única. E uma das formas de trabalhar com isso é usando o comando cut, né? Então, o cut, ele pode ser usado para pegar um parâmetro, né? Então, para pegar um campo, por exemplo, é o comando F, em que eu vou pegar uma informação específica. Então, cut F1 do blast output.tsv vai me dar só a primeira coluna. Eu posso usar para pegar a coluna 1 e 3. E aí aqui vai me dar algumas informações, né, do ID do gene e a anotação dele em um banco de dados, qual que é a sigla dessa função aqui. E aí, combinando essa função junto com o que a gente aprendeu antes, né? Então, por exemplo, eu posso pegar as 10 primeiras linhas e colocar em um arquivo novo TSV. Então, vamos usar esse cut F123. Eu vou separar com hash.
vou colocar dentro de um novo arquivo TSV. Então, os 10 primeiros, que é o cabeçalho, né, as 10 primeiras linhas, eu vou colocar em um arquivo cabeçalho anotação.tsv. Então, se eu usar o nano agora para abrir o cabeçalho anotação, eu vou ver que ele pegou as 10 primeiras linhas, né? A primeira linha é o nome das colunas, e aqui está algumas informações interessantes. Uma outra possibilidade interessante, se eu quiser procurar um string específico. Existe uma função aqui no Unix que é o grep. Então, vamos dizer que eu quero procurar a cor azul dentro do arquivo colors.txt. Fica aqui em vermelho que ele foi encontrado uma vez, né? Esse blue. Ele foi aparecer mais vezes, ele iria aparecer mais uma linha. Então, se eu abrir um arquivo colors, um nano, aqui tem uma lista de cores e eu peguei só uma vez a cor blue. E aí, esse grep já começa a dar algumas possibilidades interessantes para a bioinformática, né? Então, vamos dizer que, dentro do arquivo de anotações, quero pesquisar quais genes, né, dentro daquela lista, foram direcionados para uma mesma função, ou seja, está codificando uma mesma enzima, né? Então, aqui no arquivo, eu tenho várias funções, vários genes anotados. Esse aqui, por exemplo, está sendo anotado 2 vezes. Se eu usar o grep procurando por esse K07566, ele vai me listar várias vezes que ele aparece. Então, o grep do arquivo de annotations, ele pegou primeiro, no caso. Se eu quiser fazer uma contagem, existe dentro da função grep esse comando C, né? E aí ele vai me mostrar quantas vezes ele aparece. No caso, foi só uma vez, no 31. Peguei errado. Em vez do 7566, eu queria pegar o 4096. Então, vamos fazer com 4096. K0 4096 de annotations. Então, aqui apareceu 2 vezes. E se eu usar com C, né, ele vai me trazer 2 vezes que esse gene me apareceu. K0 4096. 2 vezes. Isso, aqui no caso, eu posso juntar com um cut nesse DIN annotation para pegar, em vez de toda a função, pegar só a primeira e a segunda linha. Então, eu uso um pipe, que é essa linha reta, junto com F 1,3. Tá? Eu coloquei trocado também. Traço F 1,3, ele vai me trazer só a primeira e a terceira coluna. E eu posso pegar isso e jogar em um arquivo, né? Então, de exemplo, genes de interesse. Vou pegar arquivo TSV. Então, se eu abrir aqui meu arquivo de exemplo, ele vai me trazer aqui o que eu anotei de forma bem simples. Essa função é interessante, por exemplo, para criar traduções, né? Então, vamos dizer que eu quero ver a tradução de inglês para espanhol, né? Então, tenho 2 arquivos aqui, colors.txt e colores. Então, se eu juntar os dois usando essa função paste, né? Eu sei que as colunas elas estão indexadas corretamente, aqui tem uma tradução de inglês para espanhol das diferentes cores. Uma outra função interessante, né, essa SED, que ela procura por um termo e substitui, né? Então, por exemplo, vamos dizer, tenho o final do meu arquivo de annotations, annotations.tsv, que dentro de acordo com esse gene UW279A. Vamos dizer que houve uma correção na forma que esse gene foi anotado, que eles mudaram o genoma para, em vez de UW279A, para o UW277. Eles confundiram, tinham lançado e querem mudar. Então, o SED, ele permite, né, que você faça substituições, né, dentro do meu arquivo. Então, se eu usar o SED, usar esse termo junto com o DIN Annotations, depois seguido desse pipe, ele já vai me dar, anotado aqui, o W277. Então, no DIN Annotation. Né? Vamos primeiro mostrar o head, depois usar esse comando e mostrar o head de novo. Então, head, DIN Annotations, PSV, mostrar que tem aqui alguns arquivos como NA.
E aí eu vou e uso essa função para todos os NAs ele substituir por um novo tipo de NA. Aí se eu usar o head de novo, ele vai mostrar, né, que aqui no caso, quando eu substituir, só substituiu o primeiro NA na coluna. O segundo ele já está igual, né, o primeiro. Então se eu quiser colocar para aqui substituir todos, em vez de usar somente dessa forma, eu uso com um G aqui, né, e já vou colocar o pipe para mostrar o head. Então aqui ele já conseguiu substituir da primeira, do ID da função do gene e da anotação. Uma outra função é a WK, né, que dá algumas possibilidades de cálculo dentro das minhas funções. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar um BLASH em que ele fique dentro de uma porcentagem, você sabe que a porcentagem de identidade, né, ou seja, quanto que uma sequência fez o BLASH e é compatível com essa sequência, fica na quinta coluna desse arquivo BLASH output. Então, vou pegar a quinta coluna com esse cifrão e quero que essa quinta coluna seja maior que 95. Então, isso vai me dar as linhas em que a porcentagem de identidade for maior que 95. E aqui me deu alguns resultados de BLASH em que a quinta coluna, 1, 2, 3, 4, 5, identidade maior que 95. O AWK permite vários tipos de cálculo, né? Tendo esse cifrão para identificar em qual coluna está sendo realizado o cálculo. E aí, para usar um cálculo múltiplo, né? Como, por exemplo, além de ver a identidade, ver o quanto da sequência está alinhado. Eu uso o comando de end duas vezes, né? Esse end aqui. Vamos dizer que eu quero que o tamanho da minha sequência alinhada seja pelo menos 90% de toda a sequência. Então, vou dizer que a minha coluna 6 tem que ser maior do que a coluna 2, cifrão 2, vezes 0,9, ou seja, 90% do tamanho da minha sequência. E aí ele vai me dar aqui todas que correspondem a esse cálculo completo. Uma outra coisa que acontece de vez em quando é que quando trabalha com diferentes formatos de arquivo, às vezes tem uma formatação diferente. Então, por exemplo, você está trabalhando com um arquivo no Excel que você quer colocar no Word, e aí tem aqueles problemas de desconfigurar a formatação, e aí fica tudo embaralhado. Vamos dizer, por exemplo, que aconteceu uma função aqui que, quando eu exportei do Excel, ele teve vários problemas aqui com o meu arquivo. Posso apertar o Q para sair dessa visão, né, do arquivo TSV, que eu usei usando o less. E aí, para contar o número de linhas, ele vai me mostrar que não tem linhas. Tá? Em uma única linha o arquivo inteiro. Então, ele não está pulando linhas nessa minha tabela. Para corrigir isso, eu posso usar esse translate, em que o meu arquivo de annotation Excel exported, né, ele vai substituir o que tem aqui o R pelo N, e vai anotar em uma nova tabela que é jeans annotation fixed. Agora, quando eu uso no class no jeans annotation fixed, ele conseguiu pular as linhas certinho. Então, são 13 linhas. Né? Se eu usar o count, word count, focando na quantidade de linhas no fixed, vai mostrar que tem 100 linhas, que foi como que ele conseguiu pular, né, as linhas certinho.